Bom dia, turma. Organize-se nos seus lugares que nós vamos começar a aula de hoje. O tema da nossa aula será sobre medidas elétricas. A habilidade que será trabalhada nessa aula consiste em investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais. Mas antes de iniciarmos, a nossa atividade, eu vou retomar o que nós já falamos ao longo desse bimestre, que são os conceitos de corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica. Então, nós vimos que a corrente elétrica, é o movimento dos elétrons dentro de um fio, né? E a resistência elétrica é o que? É uma limitação, uma dificuldade à passagem de corrente elétrica, né? Então, toda vez que os elétrons passam num resistor, ocorre o quê? Ocorre uma dificuldade para passar corrente elétrica. Então, vocês lembram que corrente elétrica era o quê? O movimento dos elétrons dentro de um fio, ok? E aí nós vimos a primeira lei de Ohm, que estabelecia a relação entre a tensão elétrica, a resistência elétrica e a corrente. O que é tensão elétrica? É a força necessária para eu movimentar os elétrons, dentro do fio, ok? Bom, a nossa aula, nós vamos introduzir alguns conceitos de medidas elétricas. Então, nós temos vários instrumentos que medem essas grandezas dentro do circuito. O amperímetro, que mede a corrente elétrica, o voltímetro, que mede a tensão elétrica, o ohmímetro, que mede a resistência elétrica, e o multímetro, que é esse instrumento aqui, que combina todas as funções de voltímetro, amperímetro e ohmímetro. Bom, para a gente fazer essas medidas, para a gente medir a corrente, a gente deve conectar o nosso instrumento de medida em série com o circuito. Para a gente medir a tensão, a gente deve conectar em paralelo com o circuito, no caso do voltímetro. E a resistência, a componente deve estar desconectada do circuito. Por quê? Porque se a gente medir a resistência, de um componente dentro do circuito, corre o risco dele medir a resistência total do circuito e não a resistência daquele componente, ok? Dito isso, nós iremos nessa aula fazer uma atividade experimental. Então, vocês vão se organizar em grupos de 5 integrantes e vão, cada grupo vai receber um circuito igual a esse, em série, ok? Junto a uma placa Protobird e alguns LEDs, né? E nessa atividade vocês vão medir a diferença de potencial elétrico, de cada LED usando o multímetro. Então, o que vocês vão fazer na atividade de hoje? Vocês vão medir a DDP, que é a voltagem, Então, aqui nós temos as funções de voltímetro, ohmímetro e amperímetro. Então, vocês vão medir a tensão contínua, ok? Então, aqui eu coloquei o multímetro na posição de tensão contínua, e aí vocês vão medir a DDP, a voltagem de cada LED desse circuito, a DDP do conjunto de LEDs e a DDP total, do circuito, ok? Muito bem, João. Você está fazendo corretamente a medida com o multímetro. Então, pessoal, eu vou estar aqui orientando vocês ao longo dessa atividade, ok? Vou estar circulando pela sala
E qualquer dúvida é só vocês me chamarem, ok? Muito obrigado.